Continuando a nossa conversa aqui, faltam 9 minutos para as 2 horas da tarde. A gente continua a nossa conversa hoje sobre dietas e saúde, né? A gente vai conhecer então agora a história de uma chefe de cozinha, empresária, que viu a vida dela mudar depois de uma dieta, viu? Ela queria emagrecer só 2 quilinhos, aí tomou um remédio, fez regimes malucos que alteraram o metabolismo dela. O que aconteceu? Engordou mais de 60 quilos, gente, imagina isso. Aí claro que para emagrecer e principalmente por causa da saúde, ela fez a cirurgia de redução do estômago faz 1 ano e de lá pra cá ela emagreceu 40 quilos, quer dizer, nem voltou ao peso normal ainda, né? Tá 20 acima do peso ainda. A gente vai ver a história da Sandra agora, acompanha aí. Até 20 e poucos anos de idade, Sandra Zen estava mais do que feliz com o peso dela. Tinha 70 quilos, bem distribuídos nos seus 1,83 m de altura. Era atleta e se sentia muito bem. A história dela com a balança começou quando ela engordou 2 quilos. 2 quilos que levaram Sandra a fazer loucuras para emagrecer. Ela tomou um medicamento proibido no Brasil e fez dietas malucas. Tudo isso mudou o metabolismo dela. Quando eu fui visitar o médico para fazer esse emagrecimento dos 2 quilos, não foi porque ele não me aconselhou a não fazer. Ele me aconselhou a não tomar o remédio. Mas eu disse, não, eu quero emagrecer 2 quilos. 2 quilos aos 20 anos de idade, tu emagrece em 3 dias. Só que eu botei na cabeça que eu queria tomar um remédio. De 70 quilos, eu emagreci dos 72, eu emagreci 2 quilos em 1 semana. Né? E engordei 16 quilos no mês seguinte. Alguns anos depois, Sandra estava com 60 quilos a mais e chegou a pesar 132 quilos. As lutas com a balança se tornaram constantes e a empresária conta que fez de tudo para emagrecer. O que, no caso dela, era mais difícil ainda, porque Sandra é chefe e a vida dela é cozinhar. Como chefe de cozinha, tenho a facilidade de estar numa cozinha, podendo experimentar pratos muito bons. Então, isso é o que causa, que me deixava com mais problemas. Porque eu gosto também de comer minha comida, né? Então é complicado. Há 1 ano, Sandra Zen tomou uma decisão. Para cuidar da saúde e para ganhar qualidade de vida, ela fez a cirurgia bariátrica. Depois da redução do estômago, vida nova, alimentação diferenciada, regada a frutas e saladas. Em 12 meses, 40 quilos a menos. Ela continua emagrecendo cerca de 300 gramas por mês e quer chegar aos 88 quilos. Eu não queria fazer cirurgia bariátrica por vários exemplos que eu tive nesses anos todos, vendo pessoas que emagreceram demais, pessoas que ficaram com cara de reduzidos. Eu não poderia tomar nenhum tipo de remédio porque ele me dava uma sensação ruim. Eu fiz a dieta do carboidrato, tirei todo o carboidrato, emagreci 35 quilos, mas voltei tudo de novo. Botei o balão gástrico, não deu certo, passei muito mal. Hoje, com 47 anos, Sandra Zen vive um momento mais saudável, mais feliz, de bem com a vida, de bem com a balança e, novamente, de bem com a saúde. Eu não tenho uma fisionomia de uma pessoa que fez uma bariátrica. Eu como muita fruta, eu tomo muito suco natural, gosto muito de salada. Para mim é vida nova. A Sandra aí teve que passar por uma reeducação, né? Adaptar os hábitos todos aí para poder voltar um pouquinho, né? Agora a gente falando aí sobre medicamentos, Mari, que riscos podem trazer esses medicamentos aí? Como é que a gente pode saber o que é adequado ou não? Vamos então começar pelo caso da Sandra. A Sandra, ela relata que aos 20 anos ela engordou 2 quilos, né? Então pode-se dizer assim que ela começou a engordar aos 20 anos. É uma história natural. Depois da adolescência, tem muitas meninas que atribuem, eu comecei a usar anticoncepcional, foi por isso que eu engordei, né? Ou porque eu casei, né? Enfim, às vezes o casar também favorece, né? Mas, digamos, ela começou a engordar e se incomodar com 20 anos. Ela fez esse tratamento na época, que provavelmente tenha sido inadequado mesmo,
Mas a minha análise é que ela já tinha essa tendência a engordar e começou a se manifestar e ela deixou isso rolar. Né? Tanto que ela deixou rolar que ela foi tomar uma atitude com 60 quilos a mais. Pois é. Então, às vezes a pessoa vai deixando rolar e eu acho que isso é um perigo. Né? A gente tem que se perceber, tem que se pesar também, tem que se olhar e tem que ver que a gente está engordando e que 2 quilos hoje, 3 quilos, 4 quilos, 5, enfim, que não está incomodando ainda, mas a gente tem que ligar um alerta que a gente precisa mudar a alimentação. Então, agora ela colocou ali que ela mudou a alimentação, que ela está se cuidando. Então, por que a gente não fazer isso quando a gente percebe que está engordando, né? Então, isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção. A outra coisa é usar um medicamento para perder 2 quilos, né? Não tem cabimento. Exagero, né? Não tem cabimento. E os medicamentos, eles, como o nome já diz, eles são medicamentos controlados, né? E eles devem ser usados com prescrição médica, né? O endocrinologista é o profissional capacitado para realizar esse tipo de tratamento. A gente define qual é o paciente que tem o perfil para qual medicamento, né? Os medicamentos têm os seus efeitos, a gente conhece muito bem, sabe as dosagens, né? Tem que fazer uma avaliação metabólica, tem que ver se o paciente não tem nenhuma contraindicação, tem que ver se tem alguma doença, né? Tem que ver se o paciente tem diabetes, ou tem dislipidemia, ou tem hipertensão, tem alguma arritmia, enfim. Né? O tratamento, ele é um tratamento médico, né? Para determinados casos que necessitam de medicamentos. E não são todos os casos, né? Muitos casos a gente trabalhando, né, em conjunto com a nutricionista, né, a gente consegue resultados maravilhosos, né? De mudança de comportamento, sem deixar a coisa evoluir para uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Só chamando a atenção um parênteses, em relação ao balão, realmente eu acho que não é uma terapia que seja de grande utilidade, né? Em alguns casos, a cirurgia bariátrica realmente é a única saída, porque o paciente já ganhou muito peso, já tem muitas complicações, tanto articulares quanto diabetes, hipertensão e outras complicações, e aí a gente tem que se valer desse tratamento. Né? Legal. Às vezes a gente tem acesso a esses medicamentos até pela internet, né? Esse que é um problema, assim. Aí você quer economizar o preço de uma consulta com o médico e depois para consertar é muito mais caro. Aquele tal do barato que fica caro, né? E aí a gente ouve muito falar também na sibutramina, né? O que vocês acham? Dá para se explorar? Tem riscos? Como é que é? Bom, a sibutramina, ela é a medicação, é uma das medicações que se mantém no mercado há mais tempo, sem nenhuma oscilação, nunca saiu do mercado. Houve uma polêmica temporária, né, e alguns falam que foi retirado do mercado, mas não foi. Né, só foi aumentada a fiscalização em relação ao produto, que estava sendo usado de forma muito descontrolada, né? E hoje em dia existe uma receita especial, só alguns profissionais têm esse receituário e é um medicamento muito útil, né? Tem bastante resultado e poucos efeitos colaterais, desde que bem indicado, com certeza. A gente tem bastante pessoal aqui perguntando sobre o HCG injetável. Acho que cabe, não sei, para ti, Mari, né? A Clara aqui, inclusive, ela disse que perdeu 21 quilos em 5 meses cortando os carboidratos. Mas a gente conversa depois com a Monique sobre esse corte, assim, enfim. Mas vamos falar do HCG agora, Mari. Eu achei ótimo ter se tocado nesse assunto, porque se não tocassem, talvez eu fosse tocar no assunto. Então, o HCG, a gente já falou numa outra entrevista aqui, eu acho que é importante que fique o alerta, né, que o HCG é um hormônio que não emagrece, tá? Ele é um hormônio que ele tem finalidade, ele tem semelhança com as gonadotrofinas, que são hormônios que a gente produz, no caso FSH, LH, enfim, e esse HCG é produzido na gestação, para aumentar a produção do estrogênio e da progesterona e para manter a gestação. Ele tem algumas finalidades específicas, como o criptorquidia, que é aquela criança que tem o testículo retido, ou tratamentos para infertilidade, mas ele é um hormônio que não emagrece. Se algumas pessoas estão emagrecendo, estão talvez por conta da dieta restritiva que vem junto com os tratamentos para o HCG. Ou às vezes vem outra substância que não o HCG, que a gente não sabe nem o que é. Realmente é uma calamidade pública, eu posso dizer com toda certeza. Existe posicionamento da sociedade brasileira, do Conselho de Medicina. Isso não deve ser utilizado de forma alguma, além de não ter efeito,
tem riscos. Risco de tromboembolismo, de trombose, enfim, não é uma medicação ética. Para essa finalidade, ela tem outras finalidades. Entendo. A Mari Cassol é médica endocrinologista, está contribuindo conosco, e a Monique Mello, nutricionista, está aqui com a gente também. Monique, então a gente falando assim, né, em cortar determinados alimentos de uma certa cadeia ali, enfim, carboidratos, como foi o caso da Clara, tomar água em jejum. O que a gente pode falar dessas dietas malucas, o que são consideradas dietas malucas também aí, né, Monique? Sim, perfeito. Sobre o corte de carboidrato, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala disso, né? Porque existem muitas pessoas falando por aí, eu não como nenhum tipo de carboidrato. E na verdade, nem tem como você não consumir carboidrato, né? Deus não fez um alimento que não tenha carboidrato. Todos os alimentos vão ter um pouquinho de carboidrato, assim como a carne, assim como, enfim, legumes, etc. Eu acho que essa questão de diminuição do percentual de carboidrato, né, quando a gente fala do total, da totalidade da sua dieta, eu acho interessante quando é sobre emagrecimento que a gente está falando. Porém, isso tem que ser muito individualizado e muito bem orientado. Por quê? Existem pacientes e pacientes. Sim. Existem pacientes que você vai lá e eles conseguem numa boa, não, eu consigo cortar, diminuir bastante o meu carboidrato, que não vai ter problema nenhum. E realmente não vai. Existem outros que não. Você tem que ir devagar, você tem que ir, né, ali pelas beiradas, tirando o pãozinho ali, tirando o macarrãozinho ali. E aí a gente consegue ir deixando ali, escolhendo um carboidrato que dê aquela saciedade, que dê aquela sensação de conforto para o paciente, porque muitas vezes você cortando assim de imediato, você acaba estimulando aí uma compulsão alimentar e acaba piorando o quadro. Então tem que ser orientado, depende de quem a gente está falando, se pratica ou não atividade física, né? Então tem que ser individualizado, por isso que tem que procurar um profissional, né? Por isso que tem tantas dietas malucas por aí, que esses depoimentos, as pessoas falando, fiz a dieta para perder 2 quilos, e aí quando eu vi, estava 15 quilos acima do peso. Tem que ser individualizado e tem que ser orientado, né? Porque senão a gente não existiria, né? Por isso que é indispensável o acompanhamento. Eu acho que a gente chegou também num momento da nossa vida que a gente tem tanta oferta de comidas industrializadas, a gente já fica até confuso do que faz bem e o que não, né? E aí a gente acaba se perdendo um pouco nesse processo todo de saber o que vai me ajudar no processo, por isso que existem as profissionais aí para nos ajudar com essa missão, né? Mari, você ia complementar? Não, ela comentou do se faz ou não faz atividade física, fundamental por conta do carboidrato, que é muito importante, né? Muitas vezes orientam, tem que comer proteína antes de fazer atividade. O carboidrato de liberação rápida para uma atividade aeróbica é muito importante, pré-atividade aeróbica, né? Então tem todos os detalhezinhos que a gente tem que ir aprendendo e tentando buscar fontes seguras, porque tem muita fonte na internet hoje que eu acho que confunde mais. Né? Tem muita gente falando de nutrição e que não é nutricionista. Tem muita gente falando de hormônio e que não é endocrinologista e que estudou durante 6 meses, fez um cursinho de pós-graduação e sai falando, né? Realmente sem propriedade. A gente tem que tomar cuidado. É verdade. Aí, Mari, em que casos a gente pode chegar no extremo de precisar de uma cirurgia bariátrica, o balão gástrico, enfim, para que casos são indicados? A cirurgia bariátrica, ela tem uma indicação, um protocolo de indicação que é preconizado, né? Isso já é feito, esse protocolo, exatamente para direcionar quais são os pacientes. É a redução de estômago? Sim, a bariátrica é a redução de estômago, que é a cirurgia FOB-Capella técnica mais utilizada, né? A gente tem uma imagem, eu acho, né, Vanessa, para mostrar. Não? Ok. Que é a retirada realmente de uma parte do estômago e ligar uma outra parte do intestino ali. Então, são pacientes que têm, em primeiro lugar, índice de massa corpórea acima de 40, né, que é uma obesidade grave, ou alguns pacientes que têm IMC acima de 35, mas com complicações, tipo diabetes, complicações cardíacas, ou que têm problemas articulares graves, né? Então, essas são as indicações. E existem as contraindicações também, que são aqueles pacientes muito compulsivos, né? Aqueles pacientes que têm alguns vícios, né? Ou que bebem, né? Que têm distúrbios alimentares, como a bulimia, né? Então tem que tratar isso primeiro, né? E tem aqueles pacientes também que vão estar no meio termo, assim, que tem que ser individualizado muito bem
o caso, né? E aqueles pacientes que também têm problemas endócrinos, né? Que têm alguma doença endócrina, problemas hormonais, algumas vezes precisam tratar esse problema hormonal primeiro, para então ver se vai ser necessário alguma cirurgia ou não, ou ele vai conseguir emagrecer por outras formas, né? E são mais ou menos essas as orientações para o caso de balão ou do anel também? Aí já o balão já tem, é mais para pessoas com menos peso, porque o efeito é bem menor do que a cirurgia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive o balão, ele tem um efeito muito pequeno, digamos assim, a gente tem uma imagem, é mais ou menos isso, a ideia de colocar como se fosse um balão ali dentro. O índice de reganho de peso depois da retirada do balão é alto. Geralmente emagrece, alguns mais, outros menos, dependendo da compulsão e do tipo de alimento que o paciente vai buscar. E depois que retira, o reganho é bem frequente. Quanto tempo ele fica? 6 meses, em geral, ou até menos. Pois é, em 6 meses dá para se reeducar, não dá, Monique? Dá. Né? E aí está o principal erro das pessoas, colocarem toda aquela carga, daquele peso que você conseguiu em 15 anos, em 10 anos, em uma única coisa. E isso a gente vai falar de alimentos, por exemplo, só aquele alimento vai resolver o meu problema, só a água em jejum com limão, o suco detox, substituir pelo shake, o shake ou a cirurgia bariátrica vai me salvar. Então, assim, a gente tem que pensar na alimentação como um todo, o que você fez para chegar até aqui. E também a gente estava comentando antes sobre essa urgência que as pessoas têm em emagrecer, né? Quer dizer, eu levei 30 anos, 20 anos para engordar 50 quilos, mas eu quero emagrecer rapidamente. 2 meses. Então, isso não é saudável, tá? Você não está nutrindo o seu corpo quando você faz dietas muito restritas, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque um corpo desnutrido, que às vezes você olha para a pessoa, ela está com sobrepeso, obesidade, mas ela está totalmente desnutrida, né? A gente encontra casos assim, e uma pessoa desnutrida, ela falha até mesmo no emagrecimento. Às vezes, né, não vamos generalizar, mas, por exemplo, tem ali uma pessoa com um sobrepeso significativo e não consegue emagrecer. Muitas vezes está com uma deficiência nutricional de algum micronutriente que não está legal ali na sua alimentação e não consegue por causa disso. A gente suplementa e orienta toda a alimentação, o estilo de vida, e aí a gente consegue emagrecer. Né? Então a gente tem que parar com essa urgência do emagrecimento. Levei anos para engordar, mas agora eu quero emagrecer de uma hora para outra. Quero uma fórmula mágica para emagrecer. Né? Então, não dá, né, gente? Não dá. A gente vai para o intervalo bem rapidinho agora, e aí no próximo bloco a gente vai conhecer a gordinha mais feliz de Santa Catarina, viu? Ela aceita o corpo como ela é, mas não deixa de cuidar da alimentação e de praticar exercícios físicos, que são muito importantes. Essa combinação aí para a saúde também, né? Já voltamos.